Bom dia pessoal do terceiro ano. Hoje vamos tratar de um assunto muito legal, muito frequente no Enem que vocês vão encarar, né? Aí quando já tiver tudo certinho, vamos tratar das medidas de volume, especificamente o volume de sólidos geométricos. Vamos tratar aqui de alguns deles. O prisma, o cilindro, o cone e a esfera. Certo? Vamos restringir a esses quatro por enquanto. Ok? Desses quatro aí, todos eles são bem presentes assim no nosso cotidiano, né? Um prisma mesmo pode ser uma caixa d'água, uma piscina, uma caixa de papelão, certo? Uma caixa de bombom e N modelos, certo? Nisso aí você tem três coisinhas, né? Você tem um comprimento, você tem uma largura e você tem uma altura, certo? Para calcular o volume desse sólido é muito simples. O volume você só multiplicar as três variáveis, ó, comprimento vezes largura vezes altura, certo? Vamos a um exemplo para ficar mais claro para vocês. Ó, vamos supor que você tem aí uma caixinha de fósforo. Aí você mede com a régua, ela tem, vamos supor, 2 centímetros aqui, aqui tem 4 e de altura tem 1. Eu quero saber quanto de volume cabe nessa caixinha. Eu vou multiplicar aqui, ó, V ser 2 vezes 4 vezes 1. V vai ser 8 centímetros cúbicos, né? São três dimensões, certo? Tranquilo? O volume do prisma é somente isso. Tem vários tipos de prisma, né? Não é só esse tipo, mas vamos nos focar nesse por enquanto, certo? A outra figura que nós temos, né, que eu anotei aqui, é o cilindro, certo? Também vemos muito, né, como um copo, né, um copo daquele bem tradicional. Pode ser um tambor também, um tonel, certo? E a gente tem duas coisinhas no cilindro. Três, na verdade, mas que de fato são duas. Você tem uma altura e você tem um raio ou diâmetro. O raio é quando vai aqui, ó, da metade do círculozinho até a extremidade. Você tem um raio. Ou você pode ter um diâmetro, que é a linha completa. E você tem que prestar bastante atenção nisso, porque a fórmula pede apenas um deles. A expressão para o cilindro, ela é dada o seguinte: V ser π r ao quadrado. R é quem?
raio vezes altura. É uma formulazinha também tranquila, certo? Esse π aqui, ele pode ser um valor. Na verdade, ele é um valor. Só que muitas vezes a questão ela não pede para você substituir. Aí você deixa, certo? Às vezes ela pede para você substituir. Vamos dar um exemplo aqui, para vocês entenderem. Vamos supor que você tem um copinho aqui pequeno. Aí aqui você tem 10 centímetros. E aqui você tem 3. Aí você quer o volume disso aí. Eu pedi para substituir o π? Não. Se eu não pedir, você deixa ele aqui. Repete. R é o raio. O raio é a metade do círculo até a extremidade. Aí você vai observar aqui, ó. Daqui para cá, eu sei que é 10, né? É a metade da linha? Não. É a linha completa. Então a metade de 10 é quanto? 5. 5 ao quadrado vezes a altura 3. Aí aqui eu vou fazer, ó, π. Primeiro eu faço a potência. Se eu fizer 5 vezes 3, 15 ao quadrado, tá errado, certo? 5 ao quadrado, 25 vezes 3, que é quanto? 75. E o π eu apenas repito aqui, certo? Tranquilo demais. Ó, mais um pra gente ver aqui, ó, com a substituição, para vocês verem como é. Ó. Supor que você tem aqui um cilindro bem pequenininho. Aí você tem aqui, ó, supor que aqui seja 2 centímetros e aqui seja 10 centímetros. Aí aqui a questão diz: use π igual a 3,14, certo? Aí vamos fazer a conta. V vai ser quem? π, que é 3,14, vezes a linhazinha aqui, ela está toda ou está a metade? Nesse caso está a metade, então já vai o valor direto. 2 ao quadrado vezes 10, certo? Então aqui, ó, 3,14 vezes primeira potência 4 vezes 10. Multiplicou tudo aqui, vai dar 125,6 centímetros cúbicos. Então aí você tem 3 exemplos que podem aparecer para você. Com o raio ou diâmetro, certo? Substituindo e não substituindo o valor de π. Ok? Outra figura também é o cone. A gente vê muito cone, né? Principalmente naquelas barreiras da polícia. Aquelas tacinhas bem diferentes, né? Então a gente pode fazer aqui um cone, que é um formatozinho de V, e aqui sua abertura, né? Assim como o cilindro, ele pode ter o raio aqui, ó, na parte circular, e tem uma altura também. Ou ele pode ter um diâmetro, que é a linha completa, certo? Aí é o mesmo raciocínio do cilindro, só vai mudar a fórmula, certo? Vai mudar pouca coisa também, não é muita coisa não, certo? A fórmula do cone vai ser o πr ao quadrado vezes h dividido por 3. É a única coisa que tem de diferente, porque o cone você vai dividir por 3, o cilindro você não divide, certo?
A questão do π é a mesma coisa. Se a questão pedir, você substitui. Se ela não pedir, você vai repetindo, certo? A questão do raio e o diâmetro é preciso você estar atento, certo? Ler a questão com paciência, ok? E ver se você tem o valor do raio ou o valor do diâmetro, certo? Vamos lá, dois exemplos aqui, ó. Supor que você tem um cone, e você tem 10 centímetros de altura, e aqui você tem 6 centímetros, ok? Eu pedi para substituir o π? Não. Então, vamos lá, ver. Se eu não pedir, você repete, vezes. Aí você vai observar, você tem o raio ou o diâmetro. Às vezes a questão ela vem dizendo, nominalmente. Às vezes ela dá o desenho assim como eu fiz. Nesse caso você vai observar a linha completa ou toda. É toda. Mas o raio é a metade. A metade de 6, 3 ao quadrado vezes 10. Certo? Dividido para 3. Então a V vai ser π vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 10 dividido para 3. Então aqui, ó, π vai ser 9 vezes 10, 90 dividido para 3. 90 dividido para 3, 30 π centímetro cúbico. Apenas isso, certo? Então aqui, ó, só voltando que eu cochilei aqui, né? Ó, linha completa, mas o raio é metade. Metade de 6, 3. O π eu não pedi para substituir, certo? Altura 10, o π, 3 ao quadrado 9, vezes 10 que é a altura, dividido para 3. 9 vezes 10, 90 para 3, certo? Dividi, 90 para 3, 30. E o π foi apenas repetindo, certo? Vamos a um exemplo que pede para você substituir. Pode dar o valor do cone aqui, ó. Certo? Aí ele diz aqui 2 metros, né? Aqui, supor que seja 20. Aí às vezes as questões diz π igual a 3. A maioria das vezes é 3,14, mas muitas também abordam o 3. Use o que a questão disser. Se ela não disser, você repete. O que ela disser, você usa. Então aqui, ó, V vai ser π, que é quanto? 3 vezes. Essa linha aqui já está a metade, percebem? Então 2 ao quadrado vezes a altura, 20, dividido para 3. Então V vai ser 3, potência primeira, ó, 4, vezes 20, dividido para 3. Vai ser aqui, ó. 3 vezes 4, 12, vezes 20, 240 para 3 dá 80 centímetros cúbicos. Certo? Tranquilidade total nisso aqui. Ok? Por fim, vamos à questão esférica. A esfera também é bem presente, né, na nossa vida. A gente tem, por exemplo, uma bola, é uma esfera, né? Uma laranja, né? Uma ameixa e tantos outros exemplos. A esfera, ela só tem um elemento. É o raio, quando for a metade da linha do centro à extremidade, ou o diâmetro, quando for completo. Aí é a mesma questão do cilindro e do cone, você tem que ter cuidado. A expressão da esfera ela é dada por
4πr ao cubo sobre 3. Ok? Esse r é o raio. Você só precisa do raio para resolver a esfera. O π é aquela mesma coisa, só substitui se a questão pedir. Se não pedir, você deixa para lá. Você vai repetindo, certo? Aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma, supor aqui uma laranja. Você tem aqui, ó, diâmetro, supor aqui 15 centímetros de diâmetro, certo? Tá 16 aqui para ficar um valor mais tranquilo. Pronto. Aí você vai observar, se é diâmetro, o raio é a metade. Então a metade é quanto? 8. Então aqui, ó, V. Eu pedi para substituir o π? Não. Esse 4 é da fórmula. Vezes π, vezes metade de 16, 8. 8 a terceira. Dividido para 3. Certo? Então V vai ser 4π. 8 a terceira é o que? 8 vezes 8 vezes 8, certo? Que dá 512, dividido para 3. Então, a V vai ser 4 vezes 512, dá 2048. O π vai só acompanhando, certo? Então, aqui você vai dividir, vai ficar aqui 6... Dá 18, 28, né? 2,6 aproximadamente, ó, π, certo? Aqui, fechou, ok? Outro exemplo aqui, ó, uma esfera menorzinha. Você tem aqui, ó, 2 centímetros de raio. E a questão diz para você usar o π igual a 3 ou 3,14, tanto faz. O V vai ser 4 π, 3 vezes 2 a terceira. Aqui, ó, 4 vezes 3. Você já pode botar aqui 12 vezes 2 a terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Dividido para 3. Aqui, ó, multiplicou, 96 para 3, 32 centímetros cúbicos, certo? Faltou aqui o centímetro cúbico também, ó. Ok? Pronto, gente, são essas 4 figuras que a gente vai estudar. Agora eu vou resolver umas questões para vocês terem como base para o exercício, ok?